escolha. Eles estão no momento deles, onde eles estavam ali, querendo viver aquilo que eles queriam, e é nesse momento que o Senhor fala, ó, deixa aquilo que você está fazendo e segue. Isso aconteceu comigo lá atrás, eu tinha, sei lá, meus 18 anos de idade, queria ser militar, estava com os meus planos, entrei no quartel, queria fazer um monte de coisa. O Senhor chegou para mim e falou, ó, não quero você nesse lugar, sai desse lugar. E aí foi o momento que eu pedi baixa e tá, e saí, acabou a conversa com o militar. Eita, tô enrolado aqui. E acabou a conversa. E eu me lancei. Teve um custo? Zoadeiro. Teve um custo? Teve um custo. Custou bastante pra mim. E aí, posteriormente, eu lembro que a gente morava nessa casa aqui da frente, né? Eu tava num quartinho lá atrás, que era o quarto onde eu... E como eu saí do quartel, o dinheiro que eu tinha era do quartel, eu comecei a trabalhar com cartão. E aquele trabalho com cartão começou a aumentar, crescer. Eu lembro que eu encontrei eu tive contato com... se eu não me engano, ele foi o que iniciou uma livraria muito grande aqui da nossa cidade, da Exata. Ele iniciou essa livraria, ele começou com um trabalho de xerox, não sei o que, bom. E aí ele me animou a gente continuar, né? Porque eu trabalhava e ele trabalhava também com isso. Hoje a livraria é enorme, não sei nem se ainda é dele, se ele vendeu para outro, etc. Mas eu lembro que o trabalho com cartão, fazer cartão estava crescendo muito. O Senhor falou, para com isso aí. Eu quero que você, na obra. E foi quando eu tomei a decisão de, pela fé, pela palavra que Deus me deu, parar com um trabalho que estava tendo uma entrada financeira para mim, para eu me lançar, para ter mais tempo na obra, porque eu não estava tendo tempo na obra. Esse é o primeiro processo. O segundo processo, que muitas vezes a gente vai ter, são os processos onde você está no momento em que a sua vida está crescendo em conquistas materiais. Isso passou comigo. Eu estava aqui com minha esposa, trabalhando, já estava casado. E aí eu estava trabalhando, aqui tinha umas igrejas me ajudando, e aquela coisa toda. E estava comprando uma coisinha, comprando outra, trabalhando na obra. E foi o momento que Deus chegou para mim e falou assim, olha, você vai sair daqui e vai para Bolívia, irmão. Eu vendi tudo. Eu tinha um carro, eu tava, né? Eu tinha minhas coisas. Vendi tudo. Tudo que eu tinha. Fiquei com 2 malas na mão, minha esposa grávida de 2 meses. Vendemos tudo e fomos para Bolívia. A gente foi dormir no chão, né? Começamos a comprar uma panela, um ferro, uma coisa, outra. E a gente não tinha nem recurso, assim, não tínhamos mantenedores, igreja, né? O povo achando que a gente tinha igrejas americanas ajudando. É sempre assim, o povo sempre acha que tem uma grande igreja, uma grande missão, uma igreja lá dos Estados Unidos, sei lá da... É impressionante. Não, meu irmão, não é assim não que funcionam as coisas. As coisas funcionam assim, o Senhor manda você fazer, você vai sem nada. Entendeu? E aí a palavra de Deus novamente vai dando e você vai crescendo. Essa é a segunda fase que eu acredito que tem muita gente que poderia desenvolver um projeto muito grande, mas meu Deus do céu, que rua. Daqui a pouco eu vou gravar de novo dentro do meu estúdio, que é o meu carro. Aquele tá ali fora, ó. Já vou levar minha filha para a faculdade e deixei ele fora. Esse é o momento em que muita gente até se lançou, mas quando chega nessa fase aqui, ele vai parar. Deus tem algo que ele vai decolar, vai ter uma decolada e vai poder fazer muito mais no reino. Ele não faz. Por quê? O meu fogãozinho que eu comprei, a minha geladeira, ai meu Deus do céu, eu lutei tanto para comprar essa geladeira. Entendeu? E aí Deus pede, pega essa geladeira aí, vende. Pega esse fogãozinho aí, vende. E vai pro lugar onde eu tô te mandando.
Ah, mas Senhor, mas eu não tenho ninguém para mim. Como é que eu vou comprar? Eu vou vender a geladeira. E aí eu vou lá pro campo de missão. Como é que eu vou comprar outra? Você não vai comprar outra não. Você vai comprar uma outra Bíblia velha, toda carangada. Porque as pessoas têm sempre assim, né? Ah, eu vou vender essa, mas Deus vai me dar uma melhor. Às vezes não, filho. Você nunca mais, talvez, você vai ter uma melhor como essa que você tem. Porque esse é o preço. Porque para Deus o que tem que valer mais no seu coração é a ordem dele. Vai, vende tudo e dá aos pobres. E quando esse rico aqui virou as costas para o Senhor e foi, Jesus falou, não, eu tô brincando. Volta aqui, é brincadeira. Ah, que é isso? Você acha que eu vou pedir isso de você? Jesus falou isso? Não. Jesus não falou isso não. Jesus, ele voltou para os discípulos e falou assim, quão difícil é o rico. E aí eu já tenho feito eu acho que eu tenho feito vários outros vídeos, né, falando sobre riquezas no reino de Deus. Quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. Uma hora procura aí sobre riqueza, Peniel Dourado, entendeu? Procura alguma coisa assim, eu acho que você vai encontrar algum vídeo aí que eu falo sobre esse assunto aí. E a terceira fase, que eu acho que são fases que vai impedir o crescimento de alguém no reino, é quando você já está na obra, você passou da primeira fase, você entrou. Você passou da segunda fase, você cresceu. Você já está à frente de um projeto, está desenvolvendo um projeto. É quando você se apega tanto a um lugar, a um serviço, a um determinado trabalho, e Deus muitas vezes vem com a palavra de mudança. Esse é o upgrade, né? E essa pessoa não faz. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa está à frente de uma igreja e Deus manda para o campo de missões trabalhar no evangelismo. Ou às vezes a pessoa está no evangelismo e Deus manda sair do evangelismo e ir para frente de uma igreja. Às vezes você está com um grupo de evangelismo trabalhando. Isso aconteceu comigo, né? A gente estava com um grupo de evangelismo no meio da rua, evangelizando, fazendo um monte de coisa. E Deus fala assim, você vai parar com isso aqui que eu vou te colocar na área de apoio. Pra mim, irmão, aquilo ali foi assim, foi arrancar um braço, aquilo ali pra mim. Custou muito. Você acha que é legal você tá todo dia no meio da rua com um monte de evangelistas, gente animada, se evangelizando, pregando o negócio, mover de Deus, você vendo gente chorando, se aproximando, coisa. Daqui a pouco Deus te coloca de trás de um computador pra você lidar com o documento, pra você ficar falando com gente, com missões, solicitando material, apresentando informe, fazendo informe, dizendo como é que está o andamento, lidando com documentação. Você acha que é legal isso? É isso que eu falo para você. Tá? E tem gente que roda nesse momento aqui. Deus vai falar. Tá? Deus vai falar. E tem pessoas que minguam. Tá lá, o ministério dele tá minguado. O resto da vida ficou para trás. Por quê? Porque Deus deu uma palavra assim. Vai ficar na obra? Vai. Vai fazer a obra de Deus? Vai. Mas vai ter uma cobrança, porque o fato dele não ter atendido o chamado para estar no lugar da vontade de Deus, no lugar exato da vontade de Deus, vai ter uma consequência daquilo ali, com certeza. E ele vai entrar. Eu escutava meu avô, né? Antigamente meu avô, ele falava o seguinte: Deus tem um plano A para você e ele vai ter um plano B. E pode ficar certo que o plano B você vai pagar as consequências por esse plano B. Então é melhor você se concentrar no plano A, fazer a vontade de Deus no plano A. Porque o plano B, vai ter o plano B sim, né? A pessoa tá ali, ó, na igreja, pastoreando a igreja. Aí Deus fala assim, ó, você vai parar com essa igreja aí, você vai lá não sei pra onde, você vai criar um grupo de evangelistas, você vai estar na rua todos os dias. Não, Senhor, a igreja vai me dar estabilidade. Eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos. Como é que eu vou deixar a igreja? E aí o camarada não faz. E aí o que acontece? Ele entra no plano B e paga as consequências por isso. Claro, a obra de Deus vai ter suas consequências também. Deus vai colocar outro no seu lugar, porque ninguém é substituto, tá? Deus tem 10 para colocar no teu lugar, melhor do que você. Se eu não atendo o chamado de Deus, Deus tem a filha, vai lá na esquina e volta. E sabe o que eu penso? Tem gente muito melhor para ocupar o meu lugar. Então, a dica é o seguinte, meu irmão. Eu não quero viver o plano B. Eu não quero viver o plano B de Deus. E eu também não quero dar esse meu lugar para outro. Eu sei que tem gente muito melhor do que eu. Então, eu vou ficando aqui na graça de Deus, aonde Deus. Custa. Não é fácil, não é fácil.
mais, né? Então são essas, eu acredito que são essas 3 pontos aqui, né? A barreira de entrada é muito forte porque ela é material e as pessoas, aquele que está com o coração cheio de materiais não entra, tá? Vai ficar com o empreguinho dele, vai ficar no lugarzinho dele do conforto e etc, vai. A segunda fase é a mesma coisa também. Às vezes Deus, né? As pessoas estão muito concentradas em crescer. Ah, eu já estou chegando aos meus 30 anos de idade, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter um bom emprego, né? E aí mingua também, vai ficar naquele nívelzinho ali, ralé, e vai embora, né? E a segunda fase, pelo menos essa é o que eu posso deixar para vocês aqui, né? Então que a gente possa viver o plano de Deus, a vontade de Deus e viver o propósito de Deus, amém?